Silas Malafaia sofreu busca e apreensão. Jair e Eduardo Bolsonaro estão indiciados por tentativa de obstrução de justiça. Nós obtivemos o inquérito na íntegra e a gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui. Hoje não vai ser exatamente vai ser um editorial meio diferente, né, gente? A gente vai abordar aí todos os principais assuntos, com a coisa pegando fogo, com a coisa ali pegando. É um pega pra capar completo, meus queridos e queridas. Deixa eu pegar aqui só. Não, beleza, tá tudo certo aqui. Vamos começando então, gente. Hoje eu não vou fazer editorial, hoje eu não vou dar minha opinião. Eu devia estar arrumando a mala, mas cá estou. Você tá indo para onde, ô Gabi? Conta para nós aqui. Bom dia. First, Gabi foi first, mas chegou a Márcia Feliciano e chegou antes. Bom dia, Pedrinho e comunidade da Folha Democrata. Olha só, gente, como eu falo para vocês, a gente sempre pede a ajuda financeira de vocês. Por quê? Porque aí eu consigo obter essas informações aqui diretamente das autoridades e a gente, ao invés de ler notícia dos outros, a gente vai ler a coluna do Reinaldo Azevedo, óbvio. Mas nós temos aqui, vejam só, esse é o relatório final da Polícia Federal. E aí vamos trazer para vocês com sabor dos diálogos de entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Vamos trazer aqui para vocês da atuação dos investigados, dos diálogos entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Vamos entender aqui. A partir da extração da análise dos dados do celular apreendido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi possível identificar conversas no aplicativo do WhatsApp com o investigado Eduardo Bolsonaro, que possuem relevância para o contexto investigativo. Cabe ressaltar que grande parte das mensagens armazenadas no dispositivo apreendido foram excluídas pelo investigado, sendo recuperadas pelo software de extração de dados, permitindo a análise e a contextualização sobre os fatos, sobre a apuração. Isso não é conversa de faz tempo, tá, gente? Tem conversa de julho. Tem conversa do mês passado, literalmente, tá? Os diálogos recuperados pela investigação compreendem um período de 13 de junho de 2025 a 17 de julho de 2025 e foram contextualizados através das informações de Polícia Judiciária, número 5960, e aí tem as instituições envolvidas. Cumpre ressaltar que, apesar do êxito na recuperação de grande parte dos diálogos, observou-se também que diversos arquivos de mídia, áudios, imagens e vídeos referenciados na conversa não puderam ser acessados. Isso se deve ao fato de que o banco de dados do WhatsApp não armazena os arquivos multimídia em si, mas apenas os seus metadados. O nome do arquivo, o caminho do sistema de arquivos, tipo de mídia e data e hora do envio. No dia 24 de junho de 2025, Jair Bolsonaro encaminha uma notícia do jornal Metrópolis referente a uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República nas eleições de 2026. Em seguida, o ex-presidente envia a seguinte mensagem: você perde para o Molusco, vagão 39,1, 41,6 Lula. Aí a conversa de Dudu Banana e seu papito. Nofa, acho melhor eu ficar de fora mesmo. Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc. E ele dialoga muito bem, vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice. Parlamentar responde à mensagem do seu pai afirmando que acha melhor ficar de fora da corrida presidencial e, em tom aparentemente irônico, informa que o governador Tarcísio dialoga muito bem e que iria anistiar geral e que o Supremo Tribunal Federal sempre foi o nosso aliado e não seria óbice nessa anistia. Em seguida, Eduardo comenta: já imagino que o Tarcísio de Freitas esteja falando com o Trump sobre a China e logo após questiona o ex-presidente se ele teria conhecimento de que tudo iria cair na sua conta e que o futuro dos seus netos seria falar inglês mesmo. Na sequência, Jair Bolsonaro envia em resposta 2 áudios que não puderam ser recuperados na extração e encaminha uma notícia do jornal Folha de São Paulo, divulgada no X da empresa, questionando quem havia plantado essa reportagem. A notícia publicada em 24 de junho remete à coluna da jornalista Mônica Bergamo, a qual divulgou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria admitido a interlocutores que seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, não disputaria uma vaga ao Senado de São Paulo nas eleições de 2026,
Ainda segundo a jornalista, aliados do ex-presidente teriam indicado 2 cenários para Eduardo: permanecer nos Estados Unidos e ficar sem cargo eletivo até após 2027, ou retornar ao Brasil como possível candidato à presidência ou vice em chapa da direita endossada pelo pai. Em resposta, Eduardo Bolsonaro afirma não ter conhecimento da notícia, mas que os 171 de São Paulo já estariam tramando com essa possibilidade. Gente. No dia 25 de junho de 2025, Eduardo Bolsonaro questiona se Jair Bolsonaro estaria no Brasil 21, sede do Partido Liberal em Brasília, e afirma que uma pessoa denominada Anderson iria passar no local caso o ex-presidente lá estivesse. Mais tarde, nesse mesmo dia, o parlamentar envia uma foto na qual não pôde ser recuperada, bem como a seguinte mensagem: a narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isso, está muito forte, precisamos segurar isso para nos mantermos vivos por aqui. Com destaque para o último trecho da fala do deputado, a preocupação de que o atual governador de São Paulo fosse o nome escolhido como sucessor de Jair Bolsonaro em uma futura campanha presidencial evidencia a preocupação de Eduardo Bolsonaro de que tal fato poderia atrapalhar as atividades em execução nos Estados Unidos, para coagir e restringir o exercício do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Em resposta, o ex-presidente envia um arquivo de áudio, cujo conteúdo não pode ser recuperado. No dia seguinte, dia 26 de junho, Jair Bolsonaro afirma que estaria ralando aqui, pois teria chance de dar certo, e informa que estaria decolando para Belo Horizonte. Em seguida, o ex-presidente encaminha na sua agenda para os dias 26, 27 e 29 de junho, bem como para os dias 4, 5, 9 e 11 de julho, em eventos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rondônia. Logo após o compartilhamento da sua agenda, Jair Bolsonaro encaminha uma notícia publicada no jornal Metrópolis. A reportagem foi publicada no mesmo dia 26, na coluna do jornalista Paulo Capelli, e destaca a avaliação de interlocutores da Casa Branca de que Donald Trump acreditaria ser possível derrotar Lula já no primeiro turno das eleições brasileiras de 2026. Segundo a matéria, Eduardo Bolsonaro é apontado como candidato favorito de Trump para representar a direita brasileira devido à sua proximidade com agentes do governo dos Estados Unidos e um alinhamento ideológico. Estou ralando aqui, tenho chance de dar certo, estou decolando para BH, diz Bolsonaro em junho, faz pouco tempo, tá? Psidalari, bom dia, grande dia, gente, virem membros, mandem superchats, tô trazendo essas informações aqui quentíssimas, a gente não tá lendo notícia de outros veículos não, eu tô trazendo para vocês o bruto, em primeira mão, os diálogos todos, para que vocês fiquem bem informados. Ontem ficou faltando meta de superchats. Quem puder nos ajudar é muito importante para manter esse trabalho relevantíssimo, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui. Eduardo Bolsonaro reage ao envio da reportagem com sinal positivo, em seguida para compartilhar 2 publicações da plataforma X e um arquivo de vídeo cujo conteúdo não pode ser recuperado, mas que traz os seguintes dados textuais. Pressão aumenta nos Estados Unidos, pode ter certeza, não estamos parados. Veja. As publicações na plataforma X remetem a críticas ao deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, por uma suposta tentativa de descolar a sua imagem de Jair Bolsonaro, em virtude de uma ausência de divulgação pelo parlamentar da convocação para manifestações a favor do ex-presidente. Apesar do conteúdo de vídeo de Eduardo Bolsonaro não ter sido recuperado na extração, foi identificada a publicação no perfil do parlamentar na plataforma social Facebook, com a mesma duração e legenda, conforme a imagem abaixo. Merece destaque a expressão usada pelo parlamentar, não estamos parados, dando a entender que estaria atuando ativamente na concretização dos fatos por ele narrados, ou seja, a lei Magnitsky, né? No dia 27 de junho de 2025, Eduardo Bolsonaro envia 3 arquivos de mídia em formato de imagens, cujo conteúdo não pode ser recuperado, e logo após questiona se poderia compartilhar o conteúdo. Em resposta, Jair Bolsonaro informa que o conteúdo não deveria ser compartilhado e diz para o Eduardo: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Cara, eles estavam tentando manipular o judiciário. Que coisa. Deixa eu pegar aqui só uma coisa. Espera aí. Rapaz, esqueça qualquer crítica para o Gilmar. Por quê?
Por quê? Possivelmente se referindo ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente, então, afirma que tem conversado com alguns do STF, e que todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções, referindo-se às medidas que viriam a ser adotadas pelos Estados Unidos contra o Estado brasileiro. Por fim, Jair Bolsonaro pede que a conversa continue por meio de ligação telefônica, que não dá para falar no celular. No dia 7 de julho, após as primeiras postagens do presidente americano sobre o ex-presidente, Eduardo Bolsonaro envia as seguintes mensagens para o pai, em aparente resposta a uma tentativa de contato feita pelo genitor. Calma, já te retorno, imagino que seja. E aí tem aqui. Trata-se de uma tradução realizada de uma publicação do atual presidente americano, publicada no perfil de Eduardo Bolsonaro na plataforma X. Em síntese, Donald Trump publicou uma mensagem defendendo Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente brasileiro estaria sendo perseguido injustamente. Ele declarou que Bolsonaro é inocente, elogiou sua liderança e amor pelo país e comparou a situação a uma caça às bruxas, semelhante à que diz ter sofrido nos Estados Unidos. Trump criticou o sistema judicial e disse que o único julgamento legítimo deve vir do povo por meio das eleições. Ainda no dia 7 de julho de 2025, no período da noite, Eduardo Bolsonaro envia mensagens ao pai evidenciando a real intenção dos investigadores não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados em Rio de Janeiro. Olha lá, mas sim interesses pessoais no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir o exercício da Suprema Corte Brasileira. Diz ele, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo, ou resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Em seguida, confirmando sua ação consciente e voluntária junto às autoridades americanas para obter medidas contra o Estado brasileiro com a finalidade de coagir autoridades brasileiras, em especial os ministros do Supremo Tribunal Federal, que atuam nas ações penais que apuram a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: nesse cenário você não teria mais amparo nos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como eu estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir tal objetivo? É simples. Finalizando mensagens trocadas nesse dia, Eduardo Bolsonaro afirma que iria acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que traga novidades sobre as ações. As mensagens do parlamentar neste contexto ratificam conhecimento prévio acerca das eventuais medidas direcionadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, cuja conscientização de fato veio a ocorrer no dia 9 de julho de 2025. Segue a íntegra das mensagens. O Eduardo sabia de tudo. O Eduardo sabia de tudo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Tem a Anistia Light. No dia 9 de julho de 2025, data do anúncio da aplicação das tarifas por parte dos Estados Unidos ao Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro encaminha novamente no período da manhã nova publicação do presidente Donald Trump, mencionando Jair Bolsonaro. Nas mensagens, o deputado federal enfatiza a atenção dada pelo presidente estadunidense ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz quase meia-noite no Brasil e ele postou de novo, falando com o papi. Mais tarde, nesse mesmo dia, após o anúncio da imposição da tarifa de 50% pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil, Eduardo Bolsonaro encaminha um esboço de uma nota em nome de Jair Bolsonaro e pede aprovação deste para divulgação. Diz, me dá o ok para eu enviar para a imprensa. A mensagem revela a atuação coordenada em unidade de desígnios entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para propagar informações falsas
com o objetivo de coagir os poderes do Judiciário e do Legislativo com o objetivo de interferir na ação penal 2668 e obter a aprovação de uma anistia que tem como finalidade beneficiar o ex-presidente da República. Olha aí, nota do presidente Jair Bolsonaro. Cara, o Duda aprovou o release. O Duda aprovou o release. Ele era o assessor informal do pai. Ele era o assessor informal do pai, cara. Que absurdo. Ai, ai. É inacreditável, gente. Ai, ai. No dia seguinte, dia 10 de julho, constam 2 registros de chamada de vídeo realizadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro. A primeira delas ocorreu ao 12h12 e teve duração de 5 minutos e 56 segundos, enquanto a segunda se deu às 14h06, com duração de 3 minutos. Minutos após o encerramento da segunda chamada, Eduardo Bolsonaro envia uma mensagem advertindo Jair Bolsonaro sobre a necessidade de publicar em rede social um agradecimento chamado pelo interlocutor de tweet Vaselina, como forma de reconhecimento e agradecimento ao presidente Donald Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil e, novamente, ratifica a sua atuação criminosa para coagir as autoridades brasileiras. Diz: o cara mais poderoso do mundo está a seu favor, fizemos a nossa parte. Na continuidade da mensagem, Eduardo Bolsonaro, após criticar o pai, seu pai, novamente expõe o receio de que o governo dos Estados Unidos mude o foco e deixe de ter o Brasil como centro das suas atenções, fato que enfraqueceria a empreitada criminosa perpetrada pelos investigadores. Diz: opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com a cadeia, você não será preso, mas eu tenho receio de que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01. Ok, o Brasil já foi, vamos para a próxima. Em conclusão, Eduardo Bolsonaro demonstra o seu intento de continuar as ações ilícitas nos Estados Unidos, reitera a necessidade de uma publicação de Jair Bolsonaro, agradecendo ao presidente dos Estados Unidos, diz: eu quero postergar esse bom momento de agora, mas se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isto não será bem recebido. Em resposta, Jair Bolsonaro concorda. Isso tudo é muito grave. É muito grave, tá? É muito complexo. Vamos lá, gente. Tá parado de superchats, contribuições. Estamos lendo aqui o documento para as pessoas entenderem a investigação da Polícia Federal. Olha aí, uma guerra de cada vez. O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos nossa parte. Além de tudo, além do áudio cujo conteúdo não pode ser recuperado, Bolsonaro envia outras mensagens por ele apagadas após a leitura de Eduardo. Este, por sua vez, questiona se poderia divulgar o que o ex-presidente responde com um ok. E eles apagaram. Após isso, Jair Bolsonaro pede que seu filho entre em contato via chamada, conforme recorte abaixo, e encaminha minutos depois uma nota similar àquela enviada por Eduardo, porém com algumas alterações. Essa nota de idêntico teor foi compartilhada no perfil social do ex-presidente na plataforma Instagram nesse mesmo dia, conforme a imagem abaixo. E aí tá lá a comunicação deles. O contexto dos diálogos revela alinhamento prévio entre os investigados quanto ao ajuste das narrativas que seriam encaminhadas à opinião pública. Com o desenrolar da repercussão gerada pelo anúncio da imposição das tarifas, assim verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para a concretização de sanções por um governo estrangeiro contra o Estado brasileiro. Uma vez alcançado o êxito com a medida sancionatória, os investigados articularam um discurso em comum que seria propagado divulgando a falsa narrativa de que se tratava de uma ação neutra e unilateral proveniente do governo estrangeiro. As informações falsas foram disseminadas usando o mesmo modus operandi da milícia digital, difusão em alto volume por multicanais, de forma rápida, contínua, utilizando pessoas em posição de autoridade perante o público-alvo para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas. No dia 11 de julho de 2025, Eduardo Bolsonaro encaminha uma publicação do jornal CNN na plataforma social X, relacionada a uma reportagem envolvendo o governador de São Paulo,
Tarcísio de Freitas e a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a reportagem, o governador Tarcísio de Freitas se reuniu com o encarregado dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para pedir a revisão da tarifa de 50% imposta por Donald Trump, argumentando os impactos econômicos para São Paulo. Em resposta, Jair Bolsonaro afirma que estaria com o governador naquele momento em Brasília. Em resposta, o deputado pede que seu pai informe ao governador de São Paulo que, se quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá, pois só quem teria acesso seria o próprio deputado. E o blogueiro Paulo Figueiredo diz: só eu e o Paulo Figueiredo temos acesso. As mensagens evidenciam a preocupação de Eduardo Bolsonaro em se colocar como único interlocutor perante o governo estadunidense, como forma de garantir o êxito das ações criminosas de coação às autoridades brasileiras, uma vez que a participação de outras autoridades brasileiras nas negociações visando solucionar apenas as divergências econômicas de interesse da sociedade brasileira poderia frustrar as reais intenções dos investigados. Em seguida, Eduardo envia um link de uma publicação da plataforma Instagram no perfil do deputado estadual Bruno Zambelli, em que consta o vídeo do presidente Donald Trump elogiando a pessoa de Jair Bolsonaro. Este, por sua vez, responde às 16, estaria só em casa. No mesmo dia, 11 de julho de 2025, Eduardo Bolsonaro encaminha duas fotos cujos conteúdos não puderam ser recuperados na extração. Em seguida, às 18h03, parlamentar envia nova mensagem reiterando que a possível participação de outra autoridade brasileira junto ao governo americano pode inviabilizar as ações criminosas praticadas para evitar uma possível condenação de Jair Bolsonaro na ação penal em curso. Diz: só para te deixar ciente, Tarcísio nunca ajudou em nada no Supremo Tribunal Federal, sempre teve braço cruzado vendo você se fuder e se aquecendo para 2026. E aí começa a briga dos dois, em torno de 26. Eduardo Bolsonaro revela que atuou nos Estados Unidos para enfraquecer a ideia de que o atual governador de São Paulo seria sucessor de Jair Bolsonaro. Diz ele: aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele de que Tarcísio é igual a Bolsonaro. Uma clara mensagem dos Estados Unidos: não precisariam entrar nessa briga, pois com Tarcísio de Freitas ou você, Trump, teria um aliado na presidência do Brasil em 2027. Caraca, bicho. Em conclusão, evidenciando uma intenção criminosa, objetivando apenas tentar livrar Jair Bolsonaro de uma eventual condenação criminal, Eduardo Bolsonaro diz: agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver o problema da vida do pessoal da Faria Lima. E o Duda mandando ver no Tarcísio. O contexto do diálogo revela a estratégia deliberada de Eduardo Bolsonaro quanto à necessidade de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato viável e único aliado possível dos Estados Unidos, visando as eleições presidenciais de 2026. Nesse contexto, o investigado Eduardo Bolsonaro vem atuando no exterior com nítido propósito de inviabilizar perante interlocutores estrangeiros possíveis pré-candidatos à presidência da República vinculados ao espectro político mais à direita do cenário nacional, de modo a induzir em erro autoridades governamentais, visando refutar a mensagem de que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois com Tarcísio de Freitas ou você teria um aliado na presidência da República em 2027. As mensagens demonstram que as sessões articuladas dolosamente pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades do Supremo Tribunal Federal que atuam no julgamento da ação penal número 2668 com a finalidade de favorecer o interesse próprio, ou seja, impedir eventual condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus acusados pela prática de crimes de organização criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. De igual forma, as ameaças impostas às sanções contra os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados materializam-se na pretensão deliberada de coagir e restringir o livre exercício do poder legislativo, visando impor a votação de proposta de anistia e de destruição
de destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal por supostos crimes de responsabilidade. Dando continuidade à conversa, no dia 12 de julho, Eduardo Bolsonaro encaminha 6 mensagens por ele recebidas ao ex-presidente, conforme o trecho abaixo. Sobre o Felipe G. Martins. A primeira mensagem contém um link relacionado à publicação feita pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa. Nesse mesmo dia, Jeffrey atua na defesa do réu Felipe G. Martins, denunciado numa ação penal como integrante de organização criminosa que tentou consumar um golpe de Estado no país. A postagem afirma que a defesa do acusado impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão das audiências do denominado Núcleo 2 da organização criminosa, marcadas pela primeira turma, alegando vícios processuais e falta de acesso às provas. A ação foi distribuída ao ministro André Mendonça e solicita, entre outros pontos, a intimação de testemunhas como Eduardo e Carlos Bolsonaro, julgamento de recursos pendentes, remessa de processo do primeiro grau por ausência de foro e análise de medida cautelar baseada em documento supostamente falso. As demais mensagens encaminhadas, cuja autoria não foi possível identificar, tendo em vista que foram repassadas através do celular de Eduardo Bolsonaro, informam que haveria oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista e que o ministro André Mendonça poderia ficar prevento das questões que irão para plenário, mas que, para tanto, precisariam que o Mendonça dê essa liminar. Após o encaminhamento dessas mensagens, Eduardo Bolsonaro realiza os seguintes comentários, os quais foram respondidos pelo ex-presidente em uma mensagem de áudio, cujo conteúdo não pôde ser recuperado. Em seguida, Jair Bolsonaro fez o seguinte pedido a Eduardo, falando: me ligue. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada na defesa de outro réu, o Felipe G. Martins, com o intuito doloso de causar tumulto processual e em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Vale ressaltar que não foi identificado por essa investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro, sorteado para julgamento do recurso, quanto da pretensão dos investigados. Em 15 de julho, novamente, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro evidenciam a unidade de desígnios para obter apoio do governo estadunidense nas aplicações das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, com finalidade de coagir o Poder Judiciário brasileiro, na tentativa de alcançar o objetivo de impedir eventual condenação criminal do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro inicia o diálogo com Jair Bolsonaro, afirmando que não seria um bom dia para seu pai se concedesse uma entrevista ao jornal Poder 360, pois, segundo o deputado, haveria muita coisa acontecendo. O investigado afirma que provavelmente irá até a Casa Branca no dia 16 de julho e diz ao ex-presidente que, se você disser algo sobre os Estados Unidos que não se encaixar no que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações. Essas ações são mencionadas logo em seguida, quando o parlamentar, demonstrando ciência do que viria a acontecer, afirma: a Magnitsky no Moraes está muito próxima. Ele afirma que caso o pai desse uma entrevista naquele dia, ocorreria a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e que essa aplicação cairia na conta do ex-presidente, podendo levar o ministro a abrir mais um inquérito contra a sua pessoa. É esse inquérito que a gente está lendo. É esse inquérito que a gente está lendo. Cara, é absurdo. Ai, ai. É isso. O ex-presidente, em resposta, afirma que não iria aprofundar nada sobre as sanções na entrevista e queria ficar na denúncia. Me atenda, 2 minutos. Não vou aprofundar nada sobre sanções, vou ficar na denúncia. Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao jornal Poder 360 naquele mesmo dia. Ao final da entrevista do Poder 360, Jair Bolsonaro... Vamos lá, gente. Vamos pingar superchats aqui. Estamos lendo o relatório final da Polícia Federal diretamente após a decisão do ministro Alexandre. Faz a seguinte declaração: hoje foi uma botada de uma pedra em cima de mim. Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. Tá tudo pacificado. Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo, né? E vamos em frente. Nós não podemos dividir. Tarcísio é um tremendo de um gestor, uma pessoa fantástica que está revolucionando São Paulo.
Nada de críticas para ele. Se tiver, é por telefone, pessoal. E o Tarcísio, estive com ele 2 dias na semana passada, conversei com ele hoje de manhã, conversei com o Eduardo, acertamos, tudo pacificado, vamos em frente, que o que importa é o futuro do nosso Brasil. O Tarcísio é o governador de um estado, ele não é presidente da República, ele tem que estar vendo o empresariado lá de São Paulo, que por tabela é todo mundo, no meu entender está fazendo o possível. Vai conseguir? Não sei, porque essas decisões são pessoais do presidente Trump. Ele, Eduardo, apesar de ter feito 40 anos de idade, né, ele não é tão maduro assim, vamos dizer, talhado na política. E tá bem, ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando. Eduardo demonstra irritação com seu pai pelas declarações que teria realizado em relação à sua pessoa na entrevista concedida ao jornal portal Poder 360. Além disso, é mencionada novamente a pessoa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possivelmente com relação ao embate entre o governador e Eduardo após críticas públicas relacionadas à condução da política comercial com os Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa, eu conversei com pessoas ligadas na Alesp e essa briga do Tarcísio com o Eduardo era bola cantada, tá? Essa briga do Tarcísio era bola cantada, tá? Vamos fazer pingos comemorativos, gente? Pinguem superchats, estamos lendo aqui o documento para vocês, dando contexto, dando informação e para a gente poder ficar por dentro de tudo. O Eduardo Bolsonaro era assessor do pai, sabia que abririam outro inquérito contra eles e ficou putinho quando o pai elogiou o Tarcísio. E aí chegou o vai tomar no seu cu, seu ingrato do caralho. As mensagens demonstram preocupação de Eduardo Bolsonaro com as declarações do ex-presidente e com apoio dado ao governador Tarcísio e na forma como isso refletia em sua situação política nos Estados Unidos. Constata-se que o investigado temia que as declarações impactassem negativamente sua posição e sua suposta influência no exterior, podendo decretar o resto da sua vida nos Estados Unidos e deferindo-se de forma pejorativa ao país americano. E vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Em resposta, o ex-presidente envia 2 áudios cujo conteúdo não pode ser recuperado na extração. Em seguida, Eduardo encaminha um áudio que também não pôde ser recuperado. O deputado então realiza outros 2 comentários. Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. O que você faria? Você falaria isso do Temer? Rapaz. A pergunta aparentemente tem como referência a fala do ex-presidente em entrevista ao jornal Poder 360 quanto à maturidade política do filho. Após essas mensagens, Jair Bolsonaro responde que iria resolver agora na CNN, momento no qual o Eduardo retruca ou não fale nada, me deixa de lado. O ex-presidente envia então uma reportagem do jornal o Globo sobre a situação entre o embate envolvendo Tarcísio e Eduardo. Segundo a reportagem, apesar de não revelar detalhes dos diálogos com o filho e o aliado, Bolsonaro deu razão a Tarcísio por estabelecer diálogo com o encarregado dos negócios das embaixadas dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, por uma saída para a questão econômica. Após o envio da reportagem, Jair Bolsonaro encaminha uma nova matéria publicada no jornal CNN com o mesmo objetivo. Nela, a cronologia dos embates entre o governador e o deputado é mais explorada, mantendo a fala do ex-presidente quanto à pacificação do embate entre ambos. Em resposta, Eduardo Bolsonaro, demonstrando sua intenção de ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos, envia uma imagem cujo conteúdo não pode ser recuperado na extração, contendo a seguinte mensagem: torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. O ex-presidente então responde com uma mensagem de áudio cujo conteúdo também não pôde ser recuperado e encaminha uma imagem de um trecho de uma entrevista ao jornal CNN. E aí tem um Bolsonaro aí falando com os amigos da CNN. Após manifestações do parlamentar contra seu pai, o ex-presidente realizou um novo pronunciamento em rede nacional, com afirmações mais favoráveis ao deputado Eduardo Bolsonaro, em detrimento ao posicionamento anterior veiculado nas notícias mencionadas anteriormente a respeito do governador Tarcísio de Freitas. Na madrugada de 16 de julho de 2025, Eduardo pede desculpas ao pai pelas falas realizadas no dia anterior, alegando que estava puto na hora. Em seguida, encaminha uma foto de uma publicação por ele realizada no seu perfil na plataforma X, pacificando o conflito entre ele e Tarcísio. A partir dessa imagem, as mensagens seguintes não foram deletadas com recurso de mensagem temporária do aplicativo WhatsApp.
o que leva a crer que o intervalo temporal usado na conversa para a exclusão das mensagens seria 24 horas após o envio. Então teve mensagem apagada no meio do caminho. Gente, estamos trazendo para vocês aqui as mensagens de Eduardo e Jair. Eu quero explorar mais isso ao longo aqui da nossa... E a gente vai abordar todos esses assuntos. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.